Angular evoluiu muito nessas últimas versões e nesse vídeo eu quero mostrar para você como você consegue aprender esse framework de uma forma simples e bem direta, utilizando esse roadmap que eu vou te passar, beleza? Bora lá ver então. Beleza, indo direto ao ponto, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu criei basicamente um canvas infinito aqui, tá? Mas não é infinito no caso esse espaço, onde eu vou falar um pouco sobre cada parte aqui que a gente precisa estudar, né? Para que a gente tenha um bom conhecimento sobre Angular e a gente se sinta, claro, mais confiante em relação a vagas de emprego e projetos, né? Então, primeira coisa, indo direto ao ponto, mesmo sem enrolação, é aprender como usar a Angular CLI, né? Que é basicamente ali a ferramenta que cria o projeto, que sobe o servidor e tudo mais. Isso você consegue aprender aqui diretamente no site do Angular, tá? Você vem aqui em Docs, você já vai aprender muita coisa. Vem aqui direto no site, dá uma pesquisadinha com Angular CLI, você já vai entender muitos comandos, tá? Não precisa fazer nada, não precisa entender por baixo do pano. É só entender como manusear isso, tá? Indo um pouco mais a nível de código, componentes, tá? O que são componentes? Entender o que é componentização no universo front-end em si. Isso é bem importante, porque independente se você estiver trabalhando com Angular, React, Vue ou outro framework, componentização é a palavra-chave, tá? Porque isso veio para realmente fragmentar pedaços complexos de uma aplicação em partes visuais que a gente consegue organizar e manter sem caos, tá? De uma forma bem legal, tá bom? Então é bem legal entender o que são componentes, né? Esse conceito. Claro, criar templates com componentes, né? Dentro do Angular, componentes, eles são basicamente uma estrutura onde eles têm um template. O que é um template, Henrique? Template é basicamente um código HTML, tá? Então é isso, não tem nenhum segredo. Basicamente, como criar, né, ali os templates com componente. Então, basicamente, esses templates, quando a gente está falando de Angular, a gente tem algumas coisinhas que dão um certo poder para a gente. No caso, são data binding, né, a possibilidade de a gente passar dados para esses elementos HTML, esses dados que estão no TypeScript, né, e ali que a gente está manuseando os dados. Então, a gente passa para o HTML e ele renderiza no DOM final. Control Syntax para a gente trabalhar com loops e também condições. E Local Variable aqui. Isso daqui é bem recente, tá? Não é algo assim que eu vejo com muita relevância, né? Até algumas pessoas acham que é até uma má prática, mas é bem legal aprender, tá? Eu recomendo você dar uma olhadinha. Indo para uma parte mais a fundo, mas em relação a como os componentes se integram, tá? Então a gente vai para componentização, tá? Componentização, então, é como usar outros componentes para compor templates. Então, é como você consegue fragmentar, às vezes, um template gigantesco em componentes menores para integrar eles, para que seja fácil de entender, né, e até reusar, né? Tu conseguir usar um componente em 2, 3 ou 4 templates diferentes ao longo do projeto, tá? Então, nessa parte de componentização, nota que a gente está aqui na área de componentes, tá? Então aqui eu só estou falando de componentes mesmo. Então, ó, inputs e outputs, tá? Então, como transferir dados entre componentes, né? Então, entrada e saída, basicamente como você consegue enviar dados para dentro de um componente e como você vai fazer um componente responder, né, a outro contexto que está usando ele. Então, essa transferência de dados é muito importante você entender. Nesse contexto aqui, ele já aborda o Angular moderno, tá? Que no caso é inputs e outputs, não com decorators, mas sim com signals já, tá? Eu vou explicar mais para frente ali. Signals, né? Então, basicamente, entender o que é signals, né? Então, inputs e outputs você pode entender de forma mais rasa, só o funcionamento em si, e depois ir mais para dentro e entender signals, né? Que é extremamente relevante nesse Angular moderno que a gente conhece hoje. Então, computed também, que é baseado em signals, e effect, que basicamente é um cara que observa e faz ações em cima de um signal. Então, signals é a palavra-chave aqui, tá? Computed é basicamente um getter de um signal e o effect é uma forma de fazer algumas ações em cima de um signal, tá? Então, como utilizar nos templates, afinal eles são a API reativa que foram criados exclusivamente para renderização, tá? E dentro de componentes, basicamente a gente
ver isso daqui. Isso daqui já vai ser suficiente para você entender muito bem como os componentes funcionam no Angular moderno, tá? Diretivas, a diferença, né, principalmente entre diretiva e componente, que basicamente diretiva é um componente, mas sem template, tá? Ou seja, componente é uma diretiva, mas com template, beleza? Isso é bem legal entender, tá? Porque a diretiva, ou seja, ela tem o mesmo poder que um componente, tá? Só que ela não tem um template. Então, integrar com os componentes, como a gente consegue integrar uma diretiva com um componente, né? Utilizar. E como manipular o DOM também, tá? Dá para fazer muitas coisas legais com diretivas, tá? Mas eu vejo que isso daqui realmente são os pontos mais focais, assim, de quando a gente decide usar uma diretiva, tá? Manipulação de DOM, e também é importante saber como a gente consegue integrar com os componentes para ter uma reusabilidade legal. Pipes é muito massa, porque a gente consegue fazer uma transformação de dados, né, dentro do template para que a gente tenha uma saída bem legal, né? De novo aqui, se você pesquisar, por exemplo, no Start Coding aqui, o Angular já traz até um tutorial para a gente, ó, de como usar algumas coisas, e a gente consegue ver aqui, por exemplo, formulários, control flow syntax, tudo mais, e pipes. Não. Então ele vai carregar aqui. Então, basicamente, como usar nos templates, tá? A gente consegue aprender como fazer a transformação e tudo mais, isso aqui não carregou ainda, né? Deixa abaixo, então. Então, como transformar os valores, tá? Basicamente, pipe é uma função que consegue fazer algumas transformações, caso você queira, por exemplo, formatar um número para moeda, né? E já adicionar o sinal de dólar, coisas assim. Então, você consegue fazer com pipe bem tranquilamente. Entender também a diferença entre puro e impuro, pipes puros e impuros, é bem importante para a performance da sua aplicação também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se está aqui, ó, carregou. Então você consegue aprender aqui no próprio site do Angular, tá? Que são pipes, tá? Isso é bem legal, porque ele já ensina a ter uma documentação bem completa, tá? Então basicamente já tem alguns pipes também do próprio Angular e você consegue criar os seus próprios, tá? Ele até explica aqui em mais detalhes em algumas seções, tá bom? Serviços, né? Ou service, né, em inglês. Para que serve, né? Bem importante a gente entender. Afinal, services é uma classe que a gente injeta, tá? E esse conceito injetar vem de injeção de dependência, tá? Eu já vou falar daqui a pouco. Então, basicamente, o que são instâncias singletons também, que tem a ver com injeção de dependência, tá? Mas é principalmente entender para que serve um service, tá? Para você não ficar confuso aí. Então, para que serve? Né? Para que eu uso esse negócio? Para que eu preciso de uma classe? Eu já tenho componente e um monte de coisa. Para que eu preciso de uma classe? Então, é muito importante você entender isso, esse conceito, tá? Roteamento, né? Então, a gente já aprendeu os recursos básicos ali para fornecer uma aplicação. Roteamento é bem legal também para você aprender como fazer essa navegação, né? Ali pela rota de endereço ali do navegador, então você consegue fazer muita coisa legal, né? Então, basicamente, a navegação mais simples, que é a direta, né? Que é quando você tem um componente já vinculado na rota, e a navegação com lazy loading, que é aquele carregamento por demanda, que você tem que carregar um JavaScript e tal, que é bem legal, só que também precisa de mais configuração, tá? E diretivas de navegação, né? Afinal, como você vai fazer essa navegação acontecer, né? Colocando algumas diretivas, né? Do próprio Angular em cima de botões, anchors, né? Que são aquela tagzinha A, né? Com a rota desejada. E quando clicar em cima, ele vai disparar a navegação, como você configurou, tá? Formulários, né? E nessa parte aqui eu recomendo muito já ir de cara no Reactive Forms, tá? A gente tem o Template Driven Forms, mas eu sinceramente não recomendo, porque é uma forma mais antiga de criar formulários e ela é mais verbosa também. E eu vejo o Reactive Forms como realmente uma forma mais moderna. O Template Driven Forms não está depreciado, tá? Mas eu não vejo ele como uma forma muito elegante, muito boa assim, de trabalhar, tá? Eu acredito que o Reactive Forms vai receber, inclusive, muitas melhorias aí no futuro. Então eu já vejo assim como realmente um ponto focal, já para você chegar e estudar e focar, tá? Então, como configurar um formulário com Reactive Forms, tá? Validadores, né, para que a gente valide cada campo do formulário de forma independente, sendo que ele pode ser obrigatório, pode ser do tipo número, pode ter uma máscara, coisas do gênero, sabe?
Então é bem importante entender validadores. Utilizar as diretivas no template, afinal o Reactive Forms fornece algumas diretivas onde a gente consegue vincular campos como input, coisas do gênero diretamente ali no formulário. Então eles meio que fazem essas diretivas para ter uma comunicação entre a instância do formulário e as diretivas, tá? Manipular os valores do formulário também, para a gente pegar o valor que a gente manipulou ali no template, foi para o formulário, e a gente pega esse valor e às vezes manda para o back-end alguma coisa. Então manipular seria isso, tá? Injeção de dependência, acho que essa parte aqui é muito complexa também, tá? Até para quem já trabalha com Angular faz um tempo. Então, entender a hierarquia de injeção. Nota que aqui eu já trouxe todas umas partes mais complexas, né? Ó, dá para ver que a gente já entendeu muitas coisas do Angular, né? Nesse ponto você já vai ter entendido muito bem. Com certeza você vai estar muito mais confortável com a injeção de dependência para chegar a encarar esse monstrinho aqui. Então a injeção de dependência, né, é basicamente a base do Angular, tá? Isso é bem importante entender, porque o Angular ele realmente é construído em cima de injeções de dependência, por mais que não pareça muitas vezes, tá? Então basicamente entender a hierarquia de injeção, tá? O Angular tem uma espécie de árvore que ele vai desde a raiz, que eles chamam de root injector, e ele vai subindo assim, né? Muita gente fala que ele vai descendo assim, mas na verdade é uma árvore, né? Então ele vai da raiz, né, e subindo conforme a gente vai criando outras injeções, tá? A diferença entre environment e element injector, isso daqui é uma diferença relativamente nova, tá? Então não se desespere se você não entender, tá? Mas é bem legal entender. Injection context, tá? Isso daqui é bem legal também porque é novo também, mas permite que muitas coisas aí que você vai ver, inclusive o próprio effect que a gente viu aqui, ó. Então usa o injection context, como você vai ver aí nos seus estudos, para permitir que a gente trabalhe, tá, com esse tipo de API. Então é bem legal, vale a pena você estudar e entender. Vai dar um estralo assim na sua mente quando você entender essas coisas. Então, por fim, eu acredito Standalone API, tá? Novo padrão de projeto. Que Standalone API meio que engloba várias coisas aqui que foram faladas, tá? Ela meio que mudou como a gente cria algumas coisas que a gente já fazia no Angular legal, e também como a gente cria projetos e como a gente configura providers, né? Que são basicamente serviços e coisas do gênero, tá? Então, isso daqui Standalone API é mais uma parada conceitual, e você, claro, consegue olhar aqui dentro do próprio Angular, tudo isso que o Angular vai te explicar, tá? Differblock aqui eu acho bem legal porque você vai aprender como carregar componentes dentro de componentes, tá? Sem gambiarra, sem nada. É uma funcionalidade do Angular bem recente, inclusive, que permite você fazer isso, tá? Eu não acho muito obrigatório, mas é um negócio que realmente vai te dar um poder muito grande de argumento, e também vai te ajudar muito a se sentir mais confiante em relação ao Angular. E também vai te motivar também a criar aplicações, porque é muito bom a gente usar coisas fascinantes, tá? SSR, né, Server-Side Rendering, né, ou SSG, para criar páginas estáticas, eu acho bem legal, mas entendo o básico, tá? Não precisa ir muito a fundo logo de início. Mas é legal entender e fazer algumas coisas. Muita gente, assim, elas só sabem que existem, mas nunca usou, e isso limita bastante a nível de argumento e também de confiança, tá? Inclusive em entrevistas ou discussões em times no trabalho, assim, por exemplo. Então, eu acho bem legal você dar uma paradinha e, sei lá, criar um servidor aí, ver uma página sendo renderizada e tem uma ideia de como é, tá? Você consegue criar ali com o Angular CLI aqui tranquilamente. No caso, vem aqui, ó, no sitezinho do Angular, você já vai encontrar o Server-Side Rendering, que ele vai falar bastante até como criar uma aplicação do tipo SSR e tudo mais, tá? Então, acho bem legal você dar uma estudada aí nessa funcionalidade bem massa do Angular, que vem sendo melhorada nas suas últimas versões. Dado isso, aqui é o básico, tá? Eu sei que por mais que pareça um negócio assim, meu Deus, Henrique, que coisa de doido, mas é o básico. Tá? Então você vai com certeza passar alguns dias ou talvez semanas dando uma estudadinha, e daí depois, né, claro que você tiver mais por dentro do negócio, eu recomendo você dar uma olhada em boas práticas, tá?
que é como organizar recursos na estrutura de pastas, relacionamento de componentes, Dub, Smart Components, tá? Que é um negócio mais teórico, é mais abstrato, né? Isolamento de código, né? Extrair regras de componente para service, né? Por mais que isso daqui seja básico, é algo mais abstrato, é algo que a gente tem que ter um conhecimento mais subjetivo. E a gente não está só usando recursos, a gente está querendo melhorar o código. Então é um pouco mais intermediário, digamos assim. Componentes que precisam ser focados no template. Então, basicamente, os dois se complementam. Você extrai lógica complexa do componente para um serviço e aí o componente fica responsável só por gerenciar o que acontece no template, tá? Eu acho bem legal você aprender também Angular Legato. Ah, Henrique, para que eu tenho que aprender coisa antiga? Cara, por mais que Angular esteja aí, o Angular 19, 17 já estejam bem modernos, tem muita empresa trabalhando com Angular 12, Angular 8, infelizmente. Então, às vezes você pode estar aprendendo bem feliz o Angular super moderno, na crista da onda, aprendendo o Angular 19, já vendo o que vai vir no Angular 20, e aí uma empresa te contrata para trabalhar com Angular 8 ou 12, e aí? Vai fazer o quê? Trabalho é trabalho, né? E eu acho que é muito importante você dar uma olhadinha, aprenda, né? O que é NGMod, o que é a forma antiga de configurar um projeto, diretivas estruturais que é o ngFor, ngIf, que funciona da mesma forma que o @if, @for, tá? Mas é de forma antiga. Como configurar as inputs e outputs sem as signals API, tá? Então, com decorators, tá usando @input e @output, beleza? E para você aprender mais ainda sobre Angular, dá uma conferida no blog da CodeDimension, aqui do canal, tá? Então, basicamente lá você vai aprender muita coisa sobre o Angular, muita coisa nova principalmente, e também alguns pulos do gato, né? Como, por exemplo, usar interceptors, como testar as coisas, initializers, coisas que eu diria que são mais adentro do framework, né? Coisas mais intermediárias, digamos assim. Mas são recursos mesmo assim, tá? E muitas coisas legais. É pra ver que tem bastante conteúdo aqui. Quase toda semana tem um post novo, então dá uma olhadinha lá que é bem legal. E é isso aí, muito obrigado por ver esse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal como sempre e também a gente tem aqui a nossa área de membros, então se você quer ter acesso antecipado e curtir alguns benefícios aqui da CodeDimension, se inscreve aí, valor bem baixo que cabe no seu bolso, tá? Pode confiar. Eu vou deixar alguns vídeos aqui também, caso você queira, tá? Então os últimos vídeos aí do canal, dá uma conferida para dar uma ajudadinha aí no canal também e você aprender muito mais aí sobre tudo que acontece dentro do Angular. Beleza? Valeu e até a próxima.